Olá, que bom que você chegou aqui, que bom que você está aqui conosco para ouvir mais um trecho da Palavra de Deus, mais uma reflexão, mais uma pregação. A reflexão de hoje, ela é baseada numa série chamada Romanos, a verdade na era da pós-verdade. E nós vamos ler um trecho de Romanos, do capítulo de número 8, dos versículos 18 ao 27, e a gente vai refletir sobre aquilo que Deus tem para a gente desse trecho. Antes de lermos o trecho, eu gostaria de dizer para você que a carta de Paulo aos Romanos é uma carta muito interessante. Ela traz para a gente um apanhado teológico de Paulo, não exaustivo, tem muito mais coisa que Paulo falou em outras cartas, mas essa carta ela traz alguns aprofundamentos muito interessantes. E nós vamos focar nessa hora, nesse trecho, nos versículos 18 a 27 do capítulo 8 de Romanos. Então acompanha comigo essa leitura que diz assim, versículo 18 do capítulo 8 de Romanos. Porque para mim tenho por certo que os sofrimentos do tempo presente não podem ser comparados com a glória a ser revelada em nós. A ardente expectativa da criação aguarda a revelação dos filhos de Deus, pois a criação está sujeita à vaidade, não por sua própria vontade, mas por causa daquele que a sujeitou, na esperança de que a própria criação será libertada do cativeiro da corrupção, para a liberdade da glória dos filhos de Deus. Pois sabemos que toda a criação a um só tempo geme, e suporta as angústias até agora. E não somente ela, mas também nós, que temos as primícias do Espírito, igualmente gememos em nosso íntimo, aguardando a adoção de filhos, a redenção do nosso corpo. Porque na esperança fomos salvos. Ora, esperança que se vê não é esperança. Vou ler de novo. Ora, esperança que se vê não é esperança. Pois quem espera o que está vendo? Mas, se esperamos o que não vemos, com paciência o aguardamos. Da mesma maneira, também o Espírito nos ajuda em nossa fraqueza, porque não sabemos orar como convém, mas o próprio Espírito intercede por nós com gemidos inexprimíveis. E aquele que sonda os corações sabe qual é a mente do Espírito, porque intercede pelos santos de acordo com a vontade de Deus. Amém e amém. Vamos orar, vamos falar com Deus. A partir desse momento, abra o seu coração para aquilo que Deus tem para falar, primeiramente para mim e depois para você também. E talvez até para outras pessoas que estejam contigo, que de repente cheguem a ouvir essa mensagem, ao conhecimento desse texto e dessa reflexão. Oremos. Deus, em nome de Jesus, que tu possas falar a cada coração que verá esse vídeo ou ouvirá essa mensagem, que tu possas falar aos nossos corações, a começar pelo meu, e que essa palavra produza transformação, mudança. Em nome de Jesus, que essa palavra faça a diferença em nossas vidas. Eu te peço, Senhor, sabendo que tudo é teu, Senhor, a palavra é tua, a mensagem é tua, o atuar do Espírito Santo em cada coração que estará ouvindo essa palavra é teu atuar, Senhor. Em nome de Jesus, que tu possas estar abençoando vidas. Em nome de Jesus, Pai. Amém. Amém? Queridos, olhando para esse trecho, você provavelmente deve ter percebido que aqui no versículo 24 eu li e repeti um certo trecho. Diz assim, ora, esperança que se vê não é esperança. É exatamente esse o título da nossa reflexão, o título desta pregação. Esperança que se vê não é esperança. Quando a gente olha para esse título, que foi baseado no versículo, esperança que se vê não é esperança, nós temos algumas reflexões que decorrem desse título. A primeira reflexão é,
Se a esperança que se vê não é esperança, existe uma esperança que não é esperança. Primeira conclusão lógica. E se existe uma esperança que não é esperança, também deve existir uma esperança que é esperança. Então, a gente já começa a entender que tem uma esperança que é esperança verdadeira e tem uma esperança que talvez não seja tão esperança assim, ou não seja uma esperança verdadeira. E para auxiliar na nossa reflexão, eu gostaria de trazer para você uma ideia que é a seguinte. Quando você lê o capítulo 8 de Romanos e os anteriores, você vai ver que Paulo ele havia falado de alguns temas muito marcantes. Por exemplo, sobre condenação. Um pouquinho antes do trecho que a gente leu, logo no início do capítulo, vai falar sobre condenação, vai falar sobre inferno, vai falar sobre, por exemplo, justificação, vai falar sobre nova vida. Na mensagem que foi feita anterior a essa que eu estou pregando, o meu amigo João Marcos, ele abordou basicamente 3 questões muito interessantes. Condenados por quê? Justificados por quem? E vivos para quê? Quando ele falava sobre essa liberdade que nós temos agora em Cristo. E na pregação de hoje, nós vamos falar de alguns temas que fazem uma certa correlação com esses temas anteriores. Se falávamos de condenação, vamos falar agora de esperança verdadeira. Se falávamos de inferno, agora vamos falar de um sofrimento em vida aqui. E se falávamos de inferno e condenação, vamos falar de céu. Vamos falar de uma fé que nos faz aguardar o céu, uma esperança que nos faz ter essa visão do céu e da glória de Deus. E aí, durante a semana que eu preparei essa mensagem, com a inspiração do Espírito Santo de Deus, sem dúvida nenhuma, eu fiz uma pergunta, uma pesquisa com alguns amigos e queridos. E nessa pesquisa, eu fiz 2 perguntas. A primeira pergunta que eu fiz foi mais ou menos assim: você gostaria de ir para o céu? E aí, 99% das pessoas, 999, falaram sim, eu quero ir para o céu, não quero ir para o inferno. Eu falei, poxa, que legal. Aí eu perguntei, tá, mas o que mais te atrai na ideia do céu? E as pessoas falavam, algumas falavam, eu quero estar lá porque lá não vai ter doença, porque lá eu não vou ter mais pecado, porque lá eu vou ter a presença de Deus. E eu achei muito legal isso. E aí eu fiz, então é por isso que você quer estar lá? Sim, é por isso. Beleza. E aí eu perguntei assim, e se Deus falasse para você assim, você quer vir agora? Mas só você, despede seus familiares, seus amigos. E aí, se Deus te chamasse assim, filhão, filhona, vem cá, vem ficar comigo agora. O que você falaria para Deus? Nesse momento, as pessoas titubearam um pouquinho. Porque é interessante, as pessoas, elas não queriam ir para o inferno. E todo mundo concordava com isso. Mas quando eu perguntava se você quer ir para o céu agora, isso mexia com as pessoas. Algumas falaram honestamente comigo, poxa, Fernando, mas eu acabei de ter um neném, ele ainda está pequenininho, ele precisa de mim. Outras falaram, mas eu acabei de ter a promoção no emprego. Outras chegaram até a falar, poxa, mas e aquela viagem que eu estou preparando para julho? E aí você poderia pensar em outras situações que não foram trazidas para mim, mas, por exemplo, agora que você teve uma promoção, agora que você está concluindo a sua faculdade, de repente você vai começar a exercer o seu trabalho, agora que você subiu de nível na sua vida emocional, acabou de ter um relacionamento novo, acabou de casar, enfim, quantas coisas podem te fazer pedir mais um tempinho para Deus, se é que você pudesse fazer isso, obviamente, mas quantas coisas te fazem titubear nesse pedido de Deus de vem cá, vem ficar comigo agora. E é interessante que nessa reflexão que a gente vai ter agora, a gente vai refletir, vai pensar sobre isso, sobre por que
a gente não tem a mesma convicção de que não quer ir para o inferno, de que quer ir para o céu e talvez até agora, se Deus assim quiser. Então é interessante a gente refletir sobre isso. É interessante a gente pensar sobre qual é essa esperança, qual é essa verdadeira esperança. E eu quero trazer para você 4 pontos que vão trabalhar essa ideia, trazer para a gente a ideia do que é essa esperança verdadeira. Olhando aqui para a passagem que nós lemos, a esperança verdadeira, ela é baseada na fé na palavra de Deus e não nos meus sentidos. Esse é o primeiro ponto que eu queria trazer para a gente. A esperança verdadeira, ela se baseia na fé na palavra de Deus e não nos meus sentidos, como, por exemplo, o sentido da visão. Para quem está com a Bíblia aberta, Romanos 8, 24, diz assim: porque na esperança fomos salvos. Ora, esperança que se vê não é esperança. Pois quem espera o que está vendo, mas se esperamos o que não vemos, com paciência o aguardamos. Olhando para os originais, no grego, a gente vê que aqui estão em conflito, vamos dizer assim, 2 palavras principais. Esperança, que vem do grego elpis, na minha pronúncia, e esperança que se vê, esse vê é do grego blepo. Então nós temos a palavra elpis e blepo em confronto. O que eu espero com o que eu vejo, dos meus sentidos de visão. E eu fui pesquisar na Bíblia onde que essas palavras também aparecem na palavra de Deus. E interessante ver que em Hebreus 11:1 nós temos essas palavras. Talvez você, citando a referência, não te faça lembrar do versículo. Mas se a gente olha aqui na palavra e quando eu começar a ler, muito provavelmente você vai lembrar do que diz em Hebreus 11:1. Se não, vejamos. Ora, a fé é a certeza de coisas que se esperam e a convicção de fatos que não se veem. Hebreus 11 vai falar sobre a fé, sobre a galeria dos heróis da fé. E é interessante que vai falar assim, ora, a fé é a certeza. A palavra certeza aqui na Bíblia, ela traz a ideia para a gente de escritura. Sabe quando a gente compra alguma coisa? Por exemplo, compra e venda de imóvel. Você faz uma escritura, porque é algo muito sério e você tem que lavrar essa escritura pública. Aqui a palavra certeza, ora, a fé é a certeza, da ideia dessa escritura que lavra o negócio. De certeza do quê? De coisas que se esperam. Esse esperam, essa palavra em grego aqui, aponta para a mesma palavra, o mesmo radical de grego que a gente viu lá em Romanos. A esperança que se vê, essa esperança é a mesma do que esperam aqui, o mesmo radical. Fala aqui, ó, ora, a fé é a certeza de coisas que se esperam e a convicção de fatos que não se veem. Convicção. E foi interessante quando eu pesquisei aqui também nos originais, essa palavra convicção dá ideia. Sabe quando você tem um julgamento e você tem uma evidência, uma prova que pode absolver ou condenar alguém? É isso mesmo, essa palavra convicção dá a ideia dessa evidência, dessa prova que pode absolver ou condenar. Então, e de fato, a convicção de fatos que não se veem. Blepo aparece aqui. Então nós temos também as mesmas palavras, elpis, do radical agora é eupiso, que vem do radical elpis, e a convicção de fatos que não se veem, blepo, de novo, em contraposição à esperança versus os sentidos, a visão. Agora, lendo de uma outra forma, traduzindo as palavras, ora, a fé é a certeza como se fosse a escritura daquilo que eu espero e uma prova, uma evidência de fatos que eu não vejo. Olha que interessante. E aí, talvez você esteja se perguntando, mas, Fernando, não é fácil ter essa fé que não vê. Não é fácil esperar sem ver. Hebreus 11 vai falar sobre isso aqui nesse trecho que a gente está lendo, mas no capítulo 11 também fala dos heróis da fé. E dentre esses heróis,
Hebreus 11 valoriza a figura de Abraão. E se você acha que não é tão fácil esperar sem ver, e eu também acho que é um desafio, eu e você, nós devemos aprender com Abraão. Se a gente olha para a vida de Abraão, a gente vê que no início, Abraão não necessariamente tinha essa esperança que não se vê. Ele não necessariamente confiava sem ver em tudo aquilo que Deus falava. Vou citar alguns fatos rápidos para você chegar à mesma conclusão que eu. Deus fala para Abraão assim: Abraão, sai da sua parentela e vai para a terra que eu vou mostrar. Ele sai da parentela, mas não necessariamente totalmente da parentela. Ló deseja ir, ele acaba recebendo Ló, que era parente, e leva Ló com ele. Ele não sai totalmente dessa parentela. E é interessante que quando a gente olha o relato de Gênesis, lá pelo capítulo 12, a gente vê que Abraão fez isso, levou Ló, e logo à frente ele teve problemas por ter levado Ló, por não ter saído totalmente dessa parentela. Uma segunda questão que a gente vê, que Abraão ainda não tinha necessariamente essa fé que espera sem ver, foi quando Deus prometeu para ele um descendente, ou melhor, vários descendentes, e Abraão acaba aceitando o plano da sua esposa de gerar um herdeiro. A sua esposa oferece aquela pessoa que estava ali com ela, sua serva, para Abraão, para que Abraão tivesse um filho com essa serva. E a gente sabe da história que Abraão teve o filho Ismael e que até hoje conflita com os descendentes de Isaac. Então, nesse momento, quando Abraão aceita o plano de Sarai, na época, que depois mudou o nome para Sara, ele não estava ainda crendo que Deus poderia fazer com que ele, velhinho, e a esposa velhinha tivessem o descendente prometido. Mas, assim como Abraão, a nossa vida, ela é um processo. Assim como a vida de Abraão foi um processo, a nossa vida também o é. E nós podemos crescer através do nosso relacionamento com Deus e com o Espírito Santo de Deus. E Abraão não ficou desse jeito para sempre. Abraão, depois desse evento que eu falei, ele vem a ter Isaac. Isaac nasce. O filho da promessa, então, é chegado. Mas Deus pede para Abraão sacrificar aquele filho tão esperado, sacrificar aquele filho da promessa. E tem um diálogo que me emociona muito em Gênesis 22:8, que diz assim: Abraão respondeu para Isaac, né? Deus proverá para si o cordeiro para o holocausto, meu filho. E os dois seguiam juntos. Deixa eu contextualizar. Deus pede que Abraão faça o sacrifício do seu próprio filho. Abraão pega o cutelo, Abraão pega as outras coisas, Abraão está se dirigindo para sacrificar o próprio filho, só que Isaac ainda não sabia disso. E Isaac fala: mas papai, cadê o animal para o holocausto? E aí vem a resposta de Abraão. Vou ler de novo agora, você vai imaginar como que estava o coração de Abraão ao responder para o seu filho. Abraão respondeu: Deus proverá para si o cordeiro para o holocausto, meu filho. E os dois seguiam juntos. Gente, você já pensou você numa situação dessa? Uma comparação muito simples. Meu filho ama churrasco. Imagina que eu estivesse fazendo ali na churrasqueira carvão, aquele álcool, fogo, e ele perguntasse: cadê a carninha? E eu falasse: não, Deus vai prover a carninha para o nosso churrasco. O que Abraão iria fazer não era um churrasco, era um sacrifício. E ele, pela fé, disse isso. A partir desse momento, Abraão ele começa a confiar
na palavra de Deus ou na palavra que Deus tinha dado para ele. E ele começa a esperar sem ver. Ele não sabia o que ia acontecer quando ele responde isso. E no próprio texto de Hebreus, há uma interpretação da própria Bíblia, ou seja, a Bíblia interpretando a própria Bíblia. E Hebreus 11, 17 a 18, ou melhor, 17 ao 19, fala assim: pela fé Abraão, quando posto à prova, ofereceu Isaque. Aquele que acolheu as promessas de Deus estava a ponto de sacrificar o seu único filho, do qual havia sido dito: a sua descendência virá por meio de Isaque. Abraão considerou que Deus era poderoso até para ressuscitar Isaque dentre os mortos, de onde também, figuradamente, o recebeu de volta. Essa prova que Deus fez com Abraão, ela é uma das provas de que Deus pode desenvolver em nós essa esperança sem ver. Essa prova de Abraão mostra que Abraão, nesse momento, diante da palavra de Deus, a sua descendência virá de Isaque, e diante do pedido de Deus, sacrifica Isaque, Abraão falou: bom, se Deus prometeu que a minha descendência virá dele, eu posso até sacrificá-lo, mas Deus vai dar um jeito ainda de ressuscitar, porque ele vai cumprir a sua palavra. Nesse momento, Abraão esperava sem ver. Ele esperava pautado e baseado não nos sentidos da visão, não no que ele estava vendo ao seu redor, mas na palavra que Deus tinha dado para ele. Abraão realmente teve essa fé na palavra. E nós, aonde nós temos colocado o nosso coração? Aonde nós temos colocado a nossa fé? É na palavra de Deus e naquilo que ela tem para nós, ou no que os nossos olhos estão vendo, nos desafios que nós estamos enxergando, nos problemas que nós estamos vislumbrando? É muito interessante um trecho que também fala sobre visão, que está no final do Evangelho de Lucas, e só existe nesse Evangelho de Lucas, que é a história dos discípulos que estavam a caminho de Emaús. 2 discípulos tristes porque o seu mestre havia morrido. Eles estão caminhando para Emaús e diz o texto que Jesus se aproxima deles, mas eles não o reconhecem. E Jesus pergunta: olha, eu estou vendo que vocês estão aí, nas minhas palavras, essa gente, meio triste, o que está acontecendo? E aí eles falam: será que você é o único de Jerusalém que não sabe o que aconteceu? E aí falam que um profeta foi morto, contam a história da crucificação de Cristo. E Jesus fala: uai, mas vocês não entenderam o que dizia as Escrituras? E diz a palavra que Jesus, da lei e dos profetas, foi explicando o que a palavra dizia sobre ele. É como se ele estivesse mostrando, em Gênesis, e apontava para a vinda do Messias dessa forma, em Êxodo dessa forma, e ele explicando que o Messias havia de sofrer tudo aquilo baseado na palavra de Deus, e mesmo assim eles não identificaram que era o próprio Cristo que estava falando de si para os discípulos. Diz o trecho que Jesus ia indo embora, ele: não, vem cá, vem comer com a gente, convidam Jesus para ficar. Jesus então parte o pão, oferece o vinho, então eles percebem, eles passam a ver, veem que quem estava com eles era Jesus, então Jesus desaparece. Eles estavam vendo aquele transeunte com os olhos carnais, com os olhos físicos, mas eles não entenderam, eles não viam que era o próprio Cristo ali com eles. Que nós possamos, baseado nesse trecho que nós lemos, entender que a nossa esperança ela tem que ser fundamentada, baseada na fé, na palavra de Deus e não nos nossos sentidos, não no que os nossos olhos apontam. Mas a verdadeira esperança também é
fortalecida pelo Espírito Santo de Deus e pela oração. Fortalecida pelo Espírito Santo de Deus e alimentada pela oração. Esse é o segundo ponto da nossa reflexão de hoje. Nós precisamos ser fortalecidos pelo Espírito e termos essa esperança alimentada pela oração. Onde está escrito isso? Versículo 26. Da mesma maneira, também o Espírito nos ajuda em nossa fraqueza, porque não sabemos orar como convém, mas o Espírito intercede por nós com gemidos inexprimíveis. E aquele que sonda os corações sabe qual é a mente do Espírito, porque intercede pelos santos de acordo com a vontade de Deus. Queridos, quando a gente olha para esse trecho do versículo 26, também o Espírito nos ajuda. Aqui, esse ajuda é ajudar com o outro, não é uma ajuda unilateral, é uma ajuda conjunto. É uma ajuda conjunta, é um atuar conjuntamente. Essa mesma palavra do grego ajuda, ela está numa passagem também de Lucas, muito interessante, de Maria e Marta. Se você não lembra, deixe-me falar para você, ou se você já ouviu falar nisso, deixe-me refrescar a sua memória. Marta e Maria receberam Jesus na sua casa. Maria ficou aos pés de Cristo, aprendendo, degustando de estar com o Messias ali. Marta, por sua vez, corria de um lado para o outro, querendo arrumar a casa, querendo fazer uma coisa, querendo fazer outra, agitada, para preparar e servir mais ao Messias, ao Senhor Jesus. Marta chega num momento que ela vira e fala para Jesus: diga-lhe que venha me ajudar. Em outras palavras, Marta estava falando: Jesus, você não fica incomodado que só eu estou ralando aqui, Maria está só aí aprendendo contigo. Fala para Maria vir me ajudar. Essa ajuda com o outro. Marta pediu para que Maria a ajudasse a arrumar aquilo que estava sendo arrumado. E quando fala que também o Espírito nos ajuda, o Espírito nos ajuda conosco, ou ajuda conosco. Em que? Na nossa fraqueza. Essa fraqueza dá a ideia de falta de qualificação. Dá uma ideia de ausência de qualidades físicas, naturais. Daí que vem essa palavra. E também diz assim: não sabemos orar como convém. Olha só que interessante. Estudando sobre de onde que vem esse termo convém, como é que ele é interpretado. Aqui, porque não sabemos orar como convém. Quando você olha sobre isso, esse convém é o quanto que é necessário, o quanto que é obrigatório. Então, não sabemos orar do tanto que a gente tem que orar, da quantidade que a gente deveria estar orando. Mas o Espírito intercede por nós. Esse intercede é como se ele fizesse uma petição com autoridade, como se fosse o próprio Deus pedindo, intercede por nós com gemidos inexprimíveis. Quando a Bíblia fala de gemidos, aqui dá a ideia de clamor. Quando Atos menciona o clamor do povo no Egito, ele usa essa mesma palavra, o gemido e clamor. Então, no nosso clamor, o Espírito Santo de Deus nos ajuda conosco. Ele intercede, ele faz uma petição por nós. E aquele que, versículo 27, aquele que sonda os corações, sabe qual é a mente do Espírito, porque intercede, esse intercede também é o mesmo termo usado em Romanos 8:34, que fala que Jesus intercede por nós. Mesmo em meio aos grandes desafios, aos problemas, é importante que a gente olhe para cá e entenda
que nós não estamos sozinhos, o Espírito Santo intercede por nós e que nós não sabemos o quanto devemos orar, o tanto que nós deveríamos estar orando. Mas mesmo assim o Espírito Santo está intercedendo e nos fortalecendo. Mas nós temos algumas pistas, algumas dicas da própria palavra de Deus de como nós podemos melhorar a nossa vida espiritual, a nossa vida de oração. Segundo as Escrituras, nós devemos pelo menos ter 4 práticas que eu gostaria de trazer aqui para a gente. A primeira prática se encontra no Evangelho de João, capítulo 14, versículos 21 e 23. Diz assim: ler e praticar a palavra de Deus. Nesse versículo de João, que embasou até uma música que fala: aquele que tem os meus mandamentos e os guarda, esse é o que me ama. Se nós queremos amar a Deus, amar a Cristo, amar ao Senhor Jesus, nós precisamos ler e praticar a palavra de Deus. Como diz no versículo, aquele que tem, ou seja, lê, conhece e guarda, no sentido de praticar, esse é o que ama o Senhor. 1 Tessalonicenses 5,17 fala que nós devemos orar sem cessar, cultivarmos uma vida de oração constante. E também nós temos a terceira dica: ser cheio do Espírito Santo de Deus. Isso está em Efésios 5,18. Sobre esse terceiro ponto, eu escutei talvez um stories no Instagram do Hernandes Dias Lopes, e com as minhas palavras, não com a erudição que é característica desse grande pregador, eu vou relatar o que ele falou, que foi mais ou menos assim. Ele falou: a maior parte das pessoas há de concordar comigo, dizia Hernandes, com as minhas palavras, óbvio, que não é papel de um crente estar embriagado por aí. Que um crente embriagado, fazendo arruaça, ele estaria em pecado. Uma boa parte das pessoas, se não todas, iriam concordar comigo que ele está em pecado. E aí ele pergunta: mas por que a gente não aplica essa mesma ideia para a segunda parte do versículo? O versículo diz assim: e não vos embriagueis no vinho no qual há contenda e dissolução, mas enchei-vos do Espírito. Nesse versículo temos o comando negativo e o comando positivo. O comando negativo é: não vos embriagueis com vinho, no qual há contenda e dissolução. Pecado, embriagar com vinho. Mas enchei-vos do Espírito. Por que a gente não diz que é pecado não seguir o comando positivo? Ou seja, não estar buscando ser cheio do Espírito Santo de Deus. Nós precisamos buscar sermos cheios do Espírito Santo de Deus. Nós precisamos. Hernandes até fala, um irmão falou: mas eu sou um bom esposo, sou um bom marido. Ele pergunta: mas você é um crente cheio do Espírito Santo de Deus? Nós precisamos buscar sermos cheios do Espírito Santo de Deus. E Colossenses 3, versículos 1 e 2, traz a quarta característica, que é buscar e pensar nas coisas que são do alto. Pensai nas coisas que são do alto, diz Colossenses. Quando a gente pensa nas coisas que são do alto, nós nos preparamos para chegar no quarto ponto da mensagem, que vai falar um pouco sobre essa visão do céu. Então, recapitulando, segundo as Escrituras, ler e praticar a palavra de Deus, orar sem cessar, ser cheio do Espírito Santo de Deus e buscar as coisas que são do alto. Que, ao refletir sobre isso, a nossa esperança esteja baseada no fortalecimento que o Espírito Santo de Deus traz para nós, que nós possamos buscar mais a Deus no nosso dia a dia, conforme essas 4 etapas que a gente fez, deixando que a palavra de Deus venha nos ensinar. Em terceiro lugar, a verdadeira esperança. Conforme o que nós lemos aqui na palavra, diz que a verdadeira esperança nos fortalece em meio aos sofrimentos. Olha só o que diz aqui nesse versículo. Porque para mim tenho por certo de que os sofrimentos do tempo presente não podem ser comparados com a glória a ser revelada em nós.
Gente, que interessante. Os sofrimentos do tempo presente não se comparam com a glória que há de ser revelada em nós ou a ser revelada em nós. Quando falo sofrimentos, traz uma ideia, aqui nesse versículo 18, de um estado de angústia devido a adversidades, problemas. Qual é a sua angústia? Quais são os seus sofrimentos? Veja, você não está sozinho. Fala no 18 dos nossos sofrimentos, mas fala também que a própria criação sofre. Olha só o que diz no versículo 19 em diante. A ardente expectativa da criação aguarda a revelação dos filhos de Deus, pois a criação está sujeita à vaidade, não por sua própria vontade, mas por causa daquele que a sujeitou, na esperança de que a própria criação será libertada do cativeiro da corrupção para a liberdade da glória dos filhos de Deus. Porque sabemos que toda a criação a um só tempo geme e suporta as angústias até agora. Olha só que interessante, nesse trecho aqui que nós lemos, e vai ter também o versículo 23 que nós vamos ler, fala que a criação será libertada do cativeiro. Cativeiro da ideia de escravidão, de servidão, da corrupção. Essa palavra corrupção da ideia de decomposição, algo apodrecendo. A criação vai ser liberta desse cativeiro que apodrece. E fala que ela geme a um só tempo, ela geme em conjunto e suporta as angústias em conjunto, ou seja, é um gemido e angústias que são vivenciadas em conjunto, não é de forma isolada. Nós sofremos, o planeta sofre as consequências do pecado. E diz assim no 23, e não somente ela, mas também nós, que temos as primícias do Espírito, igualmente gememos em nosso íntimo, aguardando a adoção de filhos, a redenção do nosso corpo. Nós sofremos ainda as consequências do pecado, apesar de termos sido justificados por Deus, como vimos em Romanos nos capítulos anteriores, mas nós gememos, nós sofremos em conjunto com tudo. O pecado impactou a nós, ao planeta, a todos. Fala aqui, gememos em nosso íntimo, aguardando a adoção de filhos. Essa adoção de filhos dá a ideia de um processo judicial que cria uma relação de pai e filho. E fala que guardando a adoção de filhos, a redenção do nosso corpo. Essa redenção dá uma ideia de redenção completa. Então essa adoção, esse processo através do qual Deus nos torna filhos e vai no futuro com a vinda de Cristo nos redimir completamente. Veja, os sofrimentos do tempo presente, eles não se comparam com a glória a ser revelada em nós. Então, nós temos sofrimentos? Devemos ter sofrimentos? Sim. Os sofrimentos, eles são reais. Não adianta nós dizermos que não sofremos, que não vamos sofrer. Jó sofreu, profetas sofreram, o próprio capítulo 11 de Hebreus fala de várias pessoas que sofreram. Os sofrimentos, eles são reais, não adianta a gente achar que eles não existem. Não adianta a gente dizer que os sofrimentos são fruto da nossa imaginação. O próprio Senhor Jesus falou, falei essas coisas para que em mim vocês tenham paz. No mundo vocês passam por aflições, mas tenham coragem. Eu venci o mundo. O próprio Senhor Jesus nos disse que nós teríamos sofrimentos. Sofrimentos são sim reais. São também necessários. Mas como assim, Fernando? Por que eu preciso sofrer? Não estou falando que você tem que sofrer de uma forma X, Y, Z, mas eu estou dizendo que o sofrimento ele é necessário, porque ele é uma consequência necessária do pecado. Quando nós vemos o texto de Adão e Eva, o Senhor advertiu, não comam da árvore do bem e do mal, porque se vocês comerem, vocês vão morrer. Os sofrimentos eles são necessários por conta do pecado original, da natureza pecaminosa que nós temos, que abalou a nós e ao planeta que vivemos, a criação como acabamos de ver. Sim, são necessários, são consequência do pecado. Às vezes uma consequência do pecado direto, às vezes
uma consequência do pecado original. Quando a gente pensa que, por exemplo, a gente faz mal para o nosso corpo, a gente pode colher uma consequência direta. Mas quando a gente pensa que a gente não fez nada de errado e aí mesmo assim está com uma doença, está sofrendo, são as consequências do pecado original. Portanto, os sofrimentos são inevitáveis. Não tem como colocar um cristão, um crente numa bolha e falar: você não vai sofrer a partir de agora, você está imune aos problemas. Não, eles são inevitáveis até que o Senhor venha. E nós vemos isso na Bíblia inteira e também em Apocalipse. Os próprios cristãos acabam sendo mártires no trecho ou em vários trechos de Apocalipse. São, portanto, inevitáveis. Mas a última característica dos sofrimentos, ou seja, são reais, necessários, inevitáveis. E a quarta característica que eu vou falar para você, eu já vou falar qual é, mas antes eu quero te fazer refletir um pouquinho sobre a sua existência. Você já parou para pensar que se você viver muito, e olha que eu estou sendo muito benevolente, você vai viver 100 anos, tá bom? 100 anos. Imagina que 100 anos seja um tempo grande de vida. Se você viver 100 anos, dificilmente você vai ter um sofrimento que vá do seu nascimento até o seu 100º aniversário. Concorda comigo? Seria muito, muito difícil encontrar uma pessoa que, a partir do momento que saiu da barriguinha da mamãe até quando fechou os olhos com 100 anos de idade, sofreu intensamente 100 anos. Mas vamos pensar assim, ok? Para a gente ter uma ideia do que eu quero falar para você. A palavra fala que os sofrimentos não são para se comparar com a glória que nós há de ser revelada. Ora, se eu viver muito, viverei. Se eu vivesse muito, eu viveria 100 anos. Vamos parar um pouco para pensar o que significa isso, 100 anos? De Jesus, da morte de Cristo até hoje, da morte e ressurreição de Cristo até hoje, se passaram quase 2000 anos. Jesus ali foi crucificado entre o ano 30 e 33 e até hoje se passaram quase 2000 anos. Se eu pensar no máximo de existência que eu possa ter e no máximo de sofrimento que eu possa ter aqui nessa vida, eu viveria 1/20 desse tempo que já decorre da morte de Cristo até o presente momento, da morte e ressurreição do Senhor Jesus Cristo até hoje. Ou seja, seria pegar esse tempo, dividir por 20, esse é o máximo de sofrimento que eu posso ter, comparando com a ressurreição do Senhor e o atual momento. Agora pensa, essa tirinha de 100 anos, comparada com uma eternidade com o Senhor. Não se compara. Por mais que você esteja sofrendo, e eu reconheço que o seu sofrimento pode ser muito difícil, muito desafiante, por mais que você tenha passado anos sofrendo, esse tempo de sofrimento não se compara com a glória que há de ser revelada. Não se comparam com os quase 2000 anos da ressurreição de Cristo, não se comparam com a eternidade com Deus. Que a nossa esperança ela seja baseada na fé no Senhor Jesus, na fé nas palavras dele, que como ele nós venceremos e que essa esperança nos capacite a suportar todo e qualquer sofrimento, que é real sim, que é necessário sim, que é inevitável sim, mas que é passageiro. Ele vai acabar. A própria palavra de Deus diz que o choro pode durar uma noite, mas a alegria vem pela manhã. O seu sofrimento, por mais que dure, ele é passageiro. Que você possa acreditar nisso, que você possa ter fé no que a palavra de Deus diz. E que se você estiver sim em meio a um grande e gigantesco sofrimento, que Deus te dê capacidade de com ele suportar esses sofrimentos e os desafios, todos os sofrimentos e desafios que sobrevierem na sua vida. E por fim,
a verdadeira esperança, ela anseia por estar na glória com o Senhor. Olha só o que a gente acabou de ler no versículo 18. Porque para mim tenho por certo de que os sofrimentos do tempo presente não podem ser comparados com a glória a ser revelada em nós. Lá no início nós falamos sobre por que nós não queremos ir para o céu agora, se Deus assim nos convidasse, nos chamasse, ou perguntasse a nossa opinião. Coisa que não vai acontecer, mas eu digo o seguinte: se hipoteticamente acontecesse, por que você titubearia? Se nós devemos almejar essa glória com o Senhor, essa glória da ideia de um estado de grande honra, ela é revelada, manifesta em nós. E é muito interessante, gente, porque que às vezes o nosso coração está aqui e não naquilo que Deus tem para nós. Franklin Ferreira, citando Peter Kraft no seu livro de teologia, ele traz um trecho muito importante para a gente. Eu vou ler para você. Perdemos a fé no céu, a esperança, o amor e o desejo pelo céu, pois nos satisfizemos com a vida aqui na terra. Só perdemos o amor pelo céu, porque temos perdido o sentido da glória celestial. Será que você tem ficado satisfeito com aquilo que você vive aqui a ponto de falar: céu, espera um pouquinho, estou feliz agora? Será que o seu desejo de ir para o céu está sendo maculado pelos seus tesouros no aqui e no agora? Gente, é importante, é fundamental para a fé cristã crer no céu. Naquelas perguntas que eu fiz, algumas pessoas falaram: porque no céu eu vou ser livre plenamente da morte, do pecado, não vou mais morrer, não vou mais ter doença. Porque lá no céu eu vou ter um corpo transformado, eu vou passar uma eternidade com Deus, não vou mais preocupar com morte. Gente, Apocalipse 20 e 21 nos afirmam que o céu é real. O próprio Senhor Jesus falou sobre o céu em João, nos evangelhos. E sobre o céu, o mais importante de tudo é saber que nós veremos e adoraremos ao nosso Deus, o Deus Todo-Poderoso, o Deus Trino, o Deus que fez os céus e a terra, o Deus que nos amou e a si mesmo se entregou por nós, o Deus que nos justificou, que nos redimiu, que nos resgatou, que opera o processo de santificação e que um dia vai nos glorificar. Esse Senhor, que é o Rei do Universo Todo-Poderoso, tem preparado um céu para os seus. Eu te convido a vivenciar essa esperança verdadeira que transcende o aqui e o agora e que olha também para o céu. Com isso, eu quero dizer que nós devemos falar aquilo que Paulo falava, por exemplo, em Filipenses 1, 21. Paulo dizia assim: porque para mim o viver é Cristo e o morrer é lucro. Sim, estamos na terra, sim. Devemos, enquanto estivermos aqui, viver para Cristo, como Paulo falou, glorificar o Senhor. Mas nós também devemos almejar a glória eterna, o céu. Paulo fala: o viver é Cristo e o morrer é lucro. Se Deus te convidar, isso é lucro, isso é bênção. Que nós possamos desejar o céu, recuperar esse desejo das coisas celestiais, como diz aqui o próprio apóstolo Paulo, falando que o morrer é lucro. Que nós possamos vivenciar essa glória celestial. Essa é a nossa esperança verdadeira. Essa é a real esperança, a verdadeira esperança de que sim, nós temos que viver pela palavra de Deus
e não pelos nossos olhos, de que sim, nós passaremos desafios, precisamos da intercessão do Espírito Santo, de orar e de buscar a Deus, de que sim, nós precisamos e reconhecer que sofrimentos são verdadeiros, mas que sim, temos uma glória celestial que nos aguarda. Para concluir essa palavra, eu quero te convidar a trocar essa esperança. Esperança que se vê não é esperança. Troca essa esperança baseada nos sentidos por uma esperança que não é baseada nos sentidos, mas que é baseada na fé. Eu quero, concluindo essa palavra, convidar você a fechar os seus olhos. Eu vou ler um trecho de Apocalipse. E nesse trecho vai falar sobre o céu. Eu quero que você feche os seus olhos e que você possa falar: Deus, aviva, Deus, o meu desejo de estar contigo na glória eterna. Que eu possa dizer como Paulo: para mim o viver é Cristo e o morrer é lucro. Feche os seus olhos nesse momento, se você puder, óbvio. E ouça esses versículos que eu vou estar lendo. Vislumbre a glória de Deus, que o Espírito Santo te dê um desejo de viver para a glória de Deus e de almejar estar no céu com o Senhor. Diz assim a palavra: e vi novo céu e nova terra, pois o primeiro céu e a primeira terra passaram, e o mar já não existe. Vi também a cidade santa, a nova Jerusalém, que descia do céu, da parte de Deus, preparada como uma noiva enfeitada para o seu noivo. Então ouvi uma voz forte que vinha do trono e dizia: eis o tabernáculo de Deus com os seres humanos. Deus habitará com eles, e eles serão povos de Deus, e Deus mesmo estará com eles, e será o Deus deles. E lhes enxugará dos olhos toda lágrima, e já não existirá mais morte, já não haverá luto, nem pranto, nem dor, porque as primeiras coisas passaram. E aquele que estava sentado no trono disse: eis que faço novas todas as coisas. E acrescentou: escreva, porque essas palavras são fiéis e verdadeiras. Disse-me ainda: tudo está feito. Eu sou o Alfa e o Ômega, o princípio e o fim. Eu, a quem tem sede, darei de graça da fonte da água da vida. Senhor, que todos aqueles que estiverem ouvindo essa palavra possam ter o desejo de estarem nos céus contigo avivado. Que o desejo de glorificar o teu nome enquanto viverem seja um marco para essas vidas, mas o desejo de estar contigo na glória seja renovado, que esse desejo seja potencializado e que esse desejo nos faça, Senhor, entender que os sofrimentos do tempo presente não se comparam com a glória que em nós será revelada. Muito obrigado, meu Deus, pelas pessoas que estão aqui conosco, vendo e ouvindo essa palavra, que tu possas estar abençoando a vida e a família de cada uma delas. Em nome de Jesus eu te peço que essa semente frutifique nos solos em que ela for plantada, Senhor. Em nome de Jesus assim oramos. Amém. Amém. Que você possa, em nome de Jesus, deixar o Espírito Santo de Deus potencializar essa palavra, fazer germinar essa palavra no seu coração. Se fizer sentido, se você, enquanto nós estávamos falando, pensou em alguém, fique à vontade para compartilhar essa palavra. Nós faremos mais palavras e reflexões como essa. A próxima mensagem falará sobre o caminho de Emaús,
que eu falei no meio da palavra. Não sei se você não conhecia a passagem, de repente ficou curioso para saber mais. Aguarde que nós falaremos sobre esse trecho. E eu quero te agradecer por estar aqui conosco até agora. Se você ainda não fez, se inscreva no nosso canal, curta esse vídeo e compartilhe conforme Deus lhe orientar. Um beijo no seu coração. Nos vemos na próxima. Até mais. Tchau, tchau, gente. Valeu.